Bom, pessoal, então nós vamos aqui, né, analisar uma questão que trata de padrões de herança. É uma questão que exige a compreensão básica, né, de como se processa, né, os padrões de herança, ou seja, a transmissão dos caracteres hereditários de uma geração para outra. É uma questão aqui com heredograma, como nós já revisamos. Então vamos à questão. No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Então, quem estiver pintado todo de preto, a figura que estiver toda preta significa dizer que são os portadores, né, desse tipo raro de doença genética. Logo, os que estão em branco, não estão pintados, digamos que serão as pessoas normais, ou seja, as que não portam esse tipo raro de doença genética. Então, os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelos círculos. Qual é o padrão de herança observado para essa doença? Então, vamos aqui. Esse padrão de herança. Então, quem for portador da doença? Quem for portador da doença é por conta de um padrão de herança dominante autossômico, recessivo ligado ao sexo, recessivo ligado ao Y, dominante ligado ao sexo ou codominante. De cara, nós já vamos aqui ter que eliminar algumas alternativas. E aí vamos trabalhar só com as demais. Por exemplo, letra C. Se esse padrão de herança for recessivo ligado ao Y, nós sabemos que o cromossomo Y só existe nos homens. Então, o gene que determina a herança localizada no cromossomo Y só pode ser passado de pai para filho. Então, por que nós já vamos eliminar essa alternativa? Veja aqui esse homem. Perceba que esse homem é portador da doença. Então, se o gene dessa doença estivesse no cromossomo Y, automaticamente esses seus dois filhos aqui também deveriam ser doentes, e não são. Esse pai aqui também. Perceba que esse homem é portador. Se fosse ligado ao Y, certamente todos os demais filhos do sexo masculino também deveriam ser. Então, de cara, a letra C, dizer que essa herança, o padrão dela é recessivo ligado ao Y, e poderia ser dominante ligado ao Y, enfim. Se for ligado ao Y, só pode ser algo transmitido de pai para filho. Então, aqui de cara, está fora. Essa última alternativa aqui também, codominante, a codominância se lembra em algo relativo que acontece com o sangue tipo AB. Ao mesmo tempo, o indivíduo possui características do sangue A e, ao mesmo tempo, possui características do sangue B. Então, o que é que acontece? Eu não posso dizer que essa doença, esse tipo raro de doença genética, seja algo codominante. Porque se assim fosse, os indivíduos destacados aqui, eles seriam ao mesmo tempo doentes e ao mesmo tempo sadios. Isso não tem cabimento. Então, nós vamos trabalhar com a alternativa A, a alternativa B e a alternativa C. Então, vamos lá. Porque, veja bem, então se eu afirmar que a doença genética aqui ela é um caráter dominante autossômico para ser doente, autossômico então não tem a ver com o cromossomo X nem Y. O gene vai estar em qualquer outro dos cromossomos, menos o X e o Y. Então, né, usando a letra A, se os indivíduos doentes aqui, portadores da doença, forem algo dominante autossômico, ou eles serão azão-azão, né, homozigoto dominante, ou serão azão-azinho, heterozigoto, mas sempre entendendo que o heterozigoto também apresentará o traço dominante, né? Assim como já provava, como tentou explicar Mendel em sua primeira lei. Já se eu disser que essa doença é determinada por um padrão recessivo ligado ao sexo, então nós vamos entender que vai ter a ver com os cromossomos sexuais X. No caso do homem, se o homem aqui pintadinho aqui for portador da doença, então ele tem que ser X, Azinho, Y, já que está dizendo que é recessivo, então Azinho e ligado ao sexo está no cromossomo X. As mulheres, então, para serem portadoras da doença aqui, teriam que ser X, Azinho, porque afinal de contas recessivo automaticamente tem que ser homozigoto recessivo. Já descartamos essa possibilidade, né, porque afinal de contas já expliquei que se fosse recessivo ligado ao Y, o gene deveria estar no cromossomo Y, então um pai portador da doença, automaticamente seus filhos também deveriam ser. Dominante ligado ao sexo. Agora aqui continua ligado ao sexo, lembrar que o gene está no cromossomo X,
cromossomo sexual X, e dominante, o alelo, a doença iria se manifestar se os alelos estivessem na expressão dominante. Então, se assim fosse, se for uma herança ligada ao sexo dominante, os homens aqui pintados, por exemplo, deveriam ser XAzão Y, e as mulheres que estão pintadas aqui deveriam ser ou XAzão azão, homozigoto, dominante, ou então as mulheres seriam heterozigotas, XAzão, XAzinho. Codominante também já descartamos. Então vamos aqui tentar testar a primeira probabilidade. Vamos supor que nós acreditamos que esse padrão de herança dessa doença genética ela seja dominante e autossômico. Então os indivíduos pintados aqui, homens e mulheres, ou serão azão-azão ou azão-azinho. Automaticamente, quem for recessivo, ou seja, quem não estiver pintado, é para ser azinho-azinho. Não existe outra possibilidade. Porque entendam, se eu estou afirmando que a doença aqui ela é dominante autossômica, então os indivíduos que estão pintados de preto ou são homozigoto dominante, azão-azão, ou azão-azinho. Obviamente, os que não estiverem pintados, então vão ter que ser azinho-azinho. E aí vamos entender que cada alelo, um veio do pai e o outro certamente veio da mãe. Assim vai dar para a gente deduzindo os demais genótipos e testar se o que nós estamos afirmando aqui tem cabimento. Então vamos lá. Por exemplo, quem estiver pintado de preto, se eu estou dizendo que é dominante autossômico, dominante, no mínimo vai ter que ter o quê? Um azão. Né? No mínimo vai ter que ter um azão. Ou vai ser azão-azão ou azão-azinho, mas aqui vai dar para a gente deduzir. Ok? Por que esses aqui eu já estou dizendo que são heterozigotos? Porque, veja, se eles são pintados, no mínimo eles têm que ter um azão, ó, porque é dominante, está dizendo que é dominante. Agora, por que é azinho? Perceba que o pai dessas crianças aqui, ó, em azinho-azinho, então eles vão ter que herdar um azinho do pai, tá? E a mãe, será que dá para deduzir o que é que ela tem aqui? Certamente. Porque, veja, se essa menina aqui herdou, ela é azinho-azinho, e esse menino também é azinho-azinho, certamente um azinho veio do pai, e o outro só pode ter vindo da mãe, como eu estou mostrando aí. Então, conseguimos deduzir aqui o genótipo de todos. E aí, só voltando, vamos ver aqui a questão. Tem cabimento? Tem. Poderia ser uma herança dominante autossômica? Poderia. Porque aí perceba, os indivíduos realmente recessivos vão ser normais, ó, como deu aqui, são recessivos e não estão pintados. E os que estão de preto, portadores da doença, todos estão numa condição dominante. Poderia ter lógica? Poderia. Por que ela não é recessiva? Será que ela poderá ser recessiva ligada ao sexo? Se eu disser que essa doença ela é recessiva ligada ao sexo, então veja bem, o que é que acontece? O gene, os seus alelos vão ter que estar no cromossomo X. Se eu digo que é recessivo, o homem portador da doença vai ter que ser XAzinho Y. E as mulheres portadoras da doença vão ter que ser obrigatoriamente XAzinho, XAzinho. O X, né, porque é ligado ao sexo, e recessivo, estão vendo que os alelos aqui, ó, são todos recessivos. Então, já posso deduzir o dos homens, né, doentes, são XAzinho Y, como eu coloquei aqui. Certamente os que não estão pintados vão ter que ser XAzão Y. As mulheres que estiverem pintadas são recessivas, como estou dizendo aqui. Né? E quem não for pintado vai ser, no caso, sexo masculino, XAzão Y. E essa mulher aqui vai ter que ser, no mínimo, um XAzão. Vamos ver aqui, ó, XAzão Y, porque não é dominante se a doença, eu estou afirmando que é recessivo. Então, quem não for doente vai ser azão. Ok? Por que essa menina aqui é XAzão, XAzinho? Porque aí perceba, como eu estou falando que a doença é recessiva, e ela tem uma mãe portadora da doença, e é uma doença recessiva, então a mãe é XAzinho, XAzinho. O pai dela é normal. Então perceba, ele tem que ser XAzão Y. Então certamente o pai passou para ela um XAzão, e a mãe só pode ter passado também um XAzinho, por isso ela é heterozigota. Teria cabimento uma lógica dessa de padrão de herança? Teria. Porque aí veja, os normais são X, são dominantes, está aqui, ó, dominante, normal, dominante, normal é dominante, heterozigota, mas é dominante. A mãe ela é recessiva e é portadora, e perceba que ela conseguiu também originar filhos recessivos e portadores da doença. O filho herda sempre o X que vem da mãe, então ele herdou um XAzinho, não tem como herdar outro.